E aí, pessoal? E aí, o assunto de hoje, o príncipe virou sapo. Virou sapo na semana do meu aniversário. E eu faço aniversário no Dia dos Namorados. Vocês imaginam isso? Isso foi em 2004. Já tem 21 anos, né? Tempo pra caramba. Mas olha, foi uma tragédia. Foi uma tragédia na época. Muito grande, porque eu estava apaixonadíssima por aquele cara. Contar a história aqui, né? Como é que foi? Na época eu morava em Copacabana, eu tinha lançado meu primeiro livro, e aí eu consegui um espaço lá numa galeria em Copacabana para vender o meu livro. E eu consegui pagar minhas contas vendendo o meu livro. Teve uma tarde, eu ficava às tardes lá, e teve uma tarde que eu vendi meia dúzia de livros, eu fiquei muito feliz. Eu ficava panfletando, eu panfletava, abordava as pessoas, eu era muito tímida na época, né? Então, graças a Deus não tinha o WhatsApp, não tinha o celular como tem hoje, porque senão seria impossível vender livro, né? Se naquela época se tivesse o WhatsApp, porque hoje em dia todo mundo só fica olhando para o WhatsApp. O celular, não tem jeito. Bom, mas voltando, aí eu encontrei com um cara que cruzou meu caminho e eu dei o meu panfleto e ele se interessou, comprou o meu livro, né? E aí ele voltou no dia seguinte e aí a gente foi, né? E a gente começou a namorar. Foi assim, muito rápido. E naquela época eu era uma pessoa muito descompensada, só que eu não sabia disso. Eu não sabia que eu era tão descompensada, porque eu mal conhecia, já me apaixonava. E isso era muito ruim, né? Mas eu não percebia isso. E então, estava chegando meu aniversário, eu faço aniversário no dia 12 de junho. E a gente se encontrava, tal. E o que aconteceu? Na época, quer dizer, assim, eu sempre tive relacionamentos esquisitos. Só teve um relacionamento que foi legal na minha vida. De resto, nenhum outro foi legal. Porque os caras, eles tinham sempre o mesmo padrão de comportamento. E eu sofria muito. Eu era sempre pouco valorizada, né? E eu não entendia por que aqueles caras me tratavam daquele jeito. Né? E aí eu comecei, como eu tenho uma ligação muito forte com Deus, eu comecei então a conversar com Deus e falar assim: ô Deus, se esse cara X, né? Não estou falando desse Dia dos Namorados, não, estou falando dos outros, mas se esse cara X não é bom para mim, se ele vai me fazer sofrer, por favor, tira ele da minha vida, afasta ele da minha vida. E não é que começou a acontecer isso? Eu falei, gente, eu acho que eu recebi uma intuição, né? Porque eu recebo intuição, eu vivo em função de intuição. Eu recebi uma intuição e fiz e deu certo. Eu sofria muito, né? Porque eu não entendia o porquê daquelas coisas acontecerem. Mas, aí eu arranjava outro, né? Arranjava outro namorado, porque eu não conseguia ficar sozinha, o que é muito ruim. E aí o mesmo tipo, o mesmo perfil de um homem estranho, e eu dizia, ai meu Deus, mais um na minha vida, né? E aí eu ia para Deus e falava a mesma coisa e a mesma coisa, ok. Este rapaz, então, voltando aqui para 2004, nossa, ele era um príncipe, né? Era maravilhoso, eu estava apaixonadíssima, e, enfim. E ele parecia também estar apaixonadíssimo. E a gente combinou, a gente estava na semana do meu aniversário, que cairia num sábado. Dia dos Namorados, no sábado. E eu sempre gostei de comemorar meus aniversários com os meus amigos, né? Mas naquele ano, especificamente, eu estava com um namorado e eu estava apaixonada. Porque era raridade eu estar com um namorado no Dia dos Namorados. Minha história afetiva é meio estranha. Ai, meu Deus. Isso acontece com várias pessoas, eu acho. Mas acontecia muito comigo, sabe? E aí, o
o que aconteceu? Tava tudo perfeito. E aí eu falei, não vou comemorar com ninguém, vou comemorar com ele, vai cair no sábado. E a gente combinou da gente ficar sozinhos, né? Ir para um lugar maravilhoso, passar juntos. Tava tudo perfeito. Mas aí eu decidi conversar com Deus. Fui conversar com Deus. Eu falei, tá tudo ótimo, maravilhoso, mas eu vou lá falar com Deus. E fui. Pra quê, né? Fui falar com Deus e aí eu falei, Deus, olha, tá tudo maravilhoso, ai, eu tô apaixonada, ele tá apaixonado. Mas se ele não é o cara da minha vida, só afasta ele da minha vida, por favor. Ok. O que aconteceu? Que no dia seguinte a gente se encontrou. E aí ele veio, ele estava esquisito. E ele veio com uma história, a seguinte história, olha, isso devia ser tipo assim, uma quarta ou quinta-feira, sabe? E o meu aniversário seria no sábado, né? E aí ele falou, olha, eu queria te falar que uma ex-namorada, né? Eu reencontrei uma ex-namorada e ela veio conversar comigo e blá, 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 blá. Eu falei, gente, eu não acredito nisso. E ele todo assim, né, arredio. E eu falei, gente, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Aquilo foi um pesadelo. Hoje, quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu dei gargalhadas de lembrar a história. Porque hoje é hilário para mim. Mas na época foi uma tragédia. E aí eu falei, não acredito. Eu falei, mas e aí? E aí? Aí ele, né? E aí eu já percebi ali na hora que o meu aniversário e todo o resto, e o relacionamento tinham ido, né? Tinha acabado. E eu falei, não acredito. Ele foi embora. E eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu comecei a chorar. Eu chorei muito. Eu chorei muito, muito, muito e fui conversar com Deus. E aí chorando eu falei, Deus, eu estava brincando. Eu só fiz a pergunta, mas não era para ser assim. A história, o final da história não era para ser esse. Ai, meu Deus. E eu chorei, eu falei, e agora? Eu vou ficar sozinha no meu aniversário. Mas foi uma tragédia, de verdade. E eu fiquei de cama no meu aniversário. Eu fiquei com depressão. Foi horrível, mas foi maravilhoso, né? Por quê? Porque eu falei, definitivamente, existe algo errado em mim. Não são esses caras que são esquisitos. Eu é que tenho algo não ok dentro de mim, né? Aí vamos agora para a parte séria da coisa. Tem algo dentro de mim que atrai esse tipo de comportamento, de relacionamento ruim, não ok, tóxico. Eu falei, sou eu. E eu já tinha ouvido isso de umas pessoas, mas eu nunca tinha acreditado. Eu falei, definitivamente, eu preciso buscar ajuda. Eu não quero mais esse tipo de pessoa perto de mim, eu não quero mais atrair esse tipo de relacionamento. Porque a gente atrai, gente. Existe uma sensação ou um sentimento de menos-valia dentro da gente, de que a gente não vale nada, que a gente, entendeu? Que a gente não nasceu para ser infeliz, que é tanta coisa, sabe? É uma baixíssima autoestima, que aí qualquer migalha cabe, serve, né? Melhor do que ficar sozinho. Aí eu determinei, esse cara foi muito importante na minha vida, eu determinei. Eu vou ficar sozinha até aprender a atrair um outro tipo de pessoa na minha vida, um outro tipo de parceiro amoroso. E fiquei. E você sabe, não me fez falta ficar sozinha, porque foi tão horrível essa experiência e foi tão maravilhosa ao mesmo tempo, né? Aquilo me fez virar uma chave. Eu
falei, eu vou me tratar. Eu vou me tratar, porque existe algo que não está legal na minha vida. E fui. E porque essa dependência de alguém na nossa vida, essa dependência emocional, sabe? Tem gente que não consegue ficar sozinha. Era exatamente como eu. Que sai de um relacionamento, entra no outro, acabou um outro, entra no outro, e tem sempre o mesmo padrão. Gente, se você está vivendo isso, você está atraindo isso porque tem algo não ok dentro de você e você tem que consertar. Vai trabalhar isso, sabe? Aí eu vou falar. Existe um ditado que fala orai e vigiai. A gente tem sempre que se vigiar, né? Aí o tempo passou e eu fiquei sozinha, mesmo, né? Fui cuidar da vida, aí escrevi outro livro, lancei, me mudei, nossa, tanta coisa, me tornei numeróloga, a vida foi caminhando, né? Fiquei com meus amigos, confraternizando com os meus amigos, senti a falta de alguém, claro, mas eu não abri espaço, eu não lembro de ter aberto espaço para ninguém, por muitos anos, foram muitos anos mesmo. E então eu me curei disso, porque também as pessoas, na minha opinião, que não conseguem ficar sozinhas, não, eu tenho que ter alguém na minha vida, isso não é legal não, porque a pessoa mais importante da nossa vida somos nós, né? Eu falei isso no vídeo passado. Então, fica com você, sabe? Você tem que se curtir, né? Porque quando você mistura bota uma outra pessoa na sua vida, você já não é só você, é você com aquela outra pessoa, né? Então, dependendo do perfil desse outro, do parceiro ou da parceira, né? Enfim, você se mistura, você se descaracteriza, vamos botar assim, né? Da pessoa que você era, para poder se moldar, né? Tem aquela coisa, isso faz parte de um relacionamento, né? Mas assim, fique mais inteiro para poder se relacionar com uma pessoa mesmo e cure o que você precisa curar, né? Essas questões emocionais, essas coisas negativas que a gente traz dentro de si, sabe? De que qualquer coisa serve, não. A gente tem que chegar numa fase da vida que não é qualquer coisa que serve, não, muito pelo contrário. A gente tem que chegar numa fase da vida que você tem que dizer, eu mereço o melhor da vida. Eu mereço o melhor da vida. Eu quero pessoas ok do meu lado. Então, voltando, eu estava falando sobre orar e vigiar. Aí teve uma fase que eu comecei a ficar muito mal. Eu tinha tantas questões interferindo na minha vida pessoal, que eu comecei a me apagar. Eu comecei a murchar para a vida e eu comecei a adoecer. E eu comecei então a entrar num processo muito chato. E isso levou 13 anos, eu fiquei 13 anos assim. E aí eu acho que eu parei de me cuidar e eu enfraqueci. E aí, em 2023, eu conheci um rapaz. E aí a gente, né, se relacionou e de novo. Foi bem ruim. Né? Até porque eu estava com problema de saúde, não estava bem. Então também foi diferente daquela época lá atrás, tá? Mas foi tão esquisito, tão estranho. E esse cara me fez um mal, sabe? Me deu um mal-estar. E eu falei, que é isso? Aí saí fora e vou falar. Eu sinto falta de parceiro amoroso, sinto muita falta de família, não tenho filhos. Ainda não desisti, ainda
Espero que nessa vida eu consiga ter uma família, né? Construir uma família, mas eu também não sei se isso está escrito nesta minha vida, que isso vai acontecer, né? De qualquer forma, eu estou na minha missão aqui, na minha vida pessoal, tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa por vir, né? E estou fazendo a faxina, de verdade. O que não está bom, eu estou tirando. Quem não está bom, eu estou me afastando, não quero. E eu, assim, não sei com relação ao príncipe, ao príncipe, botar isso entre aspas, mas eu acho que é viável, que é possível que a gente encontre, sim, alguém legal para compartilhar a vida. Eu espero, falo muito com Deus, espero que eu tenha essa possibilidade, este merecimento de atrair um cara legal para minha vida. Mas tem que ser legal. E tem que ser, eu não peço, né, quando eu falo com Deus, não é namorado, não é uma alma gêmea, não é nada. Eu quero um relacionamento que seja sagrado, eu quero um companheiro de caminhada amoroso, é sempre o que eu peço. Eu quero um companheiro de caminhada amoroso e que seja muito amigo, entendeu? Tem que ter esse perfil, porque na minha idade, o que foi importante lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, já não é mais importante, tão importante agora. Então, eu acho que tem muita gente que às vezes se relaciona com o melhor amigo, descobre que está, né, muda de ciclo a pessoa, né, e de repente o melhor amigo, de repente, passa a ser o companheiro amoroso, porque se descobriram, né? Não é uma coisa só de uma pessoa, né? São os dois que percebem que têm afinidades. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente muda bastante. E eu estou assim, né? Eu queria compartilhar essa história com vocês, porque tem muita gente, e eu conheço pessoas que estão sempre com namorado, sabe? Aí troca. Cuidado. Né? Tomara que vocês cheguem no estágio, né? No momento que eu cheguei lá atrás, em 2004, que eu dei e falei, chega! Porque aquele dia foi fatídico, aquela semana foi horrorosa para mim, mas foi maravilhosa, né? Porque me fez enxergar que eu estava dodóia. Emocionalmente eu estava muito descompensada e eu precisava me curar de algumas coisas. E de uma certa forma funcionou, né? Funcionou. Então, é isso que eu queria contar para vocês, gente. Se vocês estão aí, não percam a esperança, porque tem mulheres não ok, tem homens não ok, mas tem mulheres que são maravilhosas e tem homens que são maravilhosos também. E eu não perco a esperança. Estou vendo tempo aqui. Não perco a esperança de que ainda nesta vida eu vou encontrar um cara muito legal para compartilhar minha vida, que seja um companheirão, um amigão, sabe? Que seja o amor da minha vida, que faça, né, brotar no meu coração esse amor, né? E que a gente possa caminhar juntos, né? Construir nessa vida aí, até quando Deus quiser. E vou continuar falando. Eu vou continuar falando com Deus, olha, se chegar alguém, eu dizer, olha, se não é para acrescentar, leva. Tira da minha vida, porque não faz falta, gente. Vou fazer mais amigos, que também não é fácil, né? Não é fácil, mas eu estou fazendo novas amigas, vou fazer novos amigos, manter os que eu já tenho, é isso. E vou ser produtiva, gravar bastante vídeo, escrever meu próximo livro esse ano, porque eu já sei que eu tenho que escrever meu próximo livro. E tem muita coisa boa chegando na minha vida, gente. Não vou perder tempo com quem não vale a pena.
Então é isso, olha, esse é o recado do dia. E estamos chegando, né? Porque eu vou gravar, eu vou postar esse vídeo aqui no domingo e na quinta-feira da semana que vem já é o dia 12. Eu falei, eu tenho que gravar isso. Em minha homenagem, eu vou gravar esse vídeo. Ai, gente, olha, fiquem bem, tá? E se cuidem. E desejem sempre o melhor para a vida em todos os aspectos, tá? Não se contentem com migalhas de nada, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilha, porque você deve conhecer um monte de gente que é assim, que é como eu já fui, tá bom? E ajude, você vai ajudar. Com certeza você não vai atrapalhar a vida da sua amiga, né? Porque principalmente mulher é muito assim, né? Então compartilha, dá o joinha, se inscreva se você não está inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fique com Deus, tchau!